Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Opa! Fala galera da Turma Extensiva, boa noite a todos, ótima terça-feira para mais uma aulinha de Biologia 1. Viu o pessoal bem apreensivo aí, né, em relação ao tema dessa aula. E assim, gente, eu não acho uma aula difícil não, tá? Vocês sabem que quando eu acho complicada, eu falo, eu venho aqui, jogo aberto com vocês e falo, ó, é pesado mesmo. Eu não acho a aula de hoje difícil, mas eu tenho um conselho. Se você não assistiu a aula de ácidos nucleicos, você vai ficar perdido, tá? Porque para aprender replicação do DNA, eu preciso que vocês lembrem da estrutura do DNA. E a gente já teve uma aula de DNA, RNA e ácidos nucleicos, tá? Então, assim, se você não assistiu essa aula, se você não lembra de nada de DNA, RNA, talvez seja melhor você voltar a assistir um pouquinho primeiro aquela aula de ácidos nucleicos, para depois chegar aqui e entender replicação. É claro, gente, que eu vou fazer uma revisãozinha, tá? É claro que eu vou te lembrar uns detalhezinhos que você precisa saber para a aula de hoje. Eu não vou largar a tua mão e te deixar aqui sozinho. Mas assim, é porque realmente, para quem nunca assistiu uma aula de DNA, para quem não faz ideia do que eu tô falando, aí realmente entender replicação de DNA vai ficar meio esquisita na tua cabeça, tá? Então não é uma aula difícil, mas é sempre bom vocês ficarem ligados nisso, tá? Darem uma conferida e qualquer coisa vai lá na plataforma e assiste primeiro, antes dessa aula, a aula de ácidos nucleicos, que aí vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil esse conteúdo. Bem, voltando um pouquinho, tá? A gente começou, algum tempinho atrás, a falar sobre bioquímica e um dos assuntos que a gente abordou foi a estrutura de ácido nucleico. A gente falou lá da estrutura do nosso DNA e da estrutura do nosso RNA. Depois, eu falei para vocês que a gente aprenderia 3 processos associados aos ácidos nucleicos: replicação, transcrição e tradução. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre replicação do DNA. O primeiro processo relacionado a ácidos nucleicos. E aí na semana que vem, a gente fala de transcrição e tradução. Então bem de boa, né? Porque não fica muito pesado, a gente consegue ver as aulas mais separadinhas. A primeira coisa que você precisa saber é o que é a replicação. Porque assim, se você vai aprender replicação, transcrição e tradução, a primeira coisa que você precisa fazer para não errar uma questão do Enem é saber a diferença entre os 3 processos. O que é a replicação? Replicação é um processo no qual
uma molécula de DNA vai dar origem a duas novas moléculas idênticas entre si e a ela. Ou seja, ao final da replicação, uma molécula de DNA tem que ter dado origem a duas. E essas duas, elas têm que ser idênticas entre si e a molécula original. Camila, o que você quer dizer com idênticas? Ter a mesma sequência de bases nitrogenadas. Lembra das bases? A, T, C, G, adenina, timina, citosina, guanina, aquelas letrinhas. Então, a sequência de bases, a sequência de letrinhas tem que ser a mesma. Tranquilo, gente? Deu para pegar essa ideia? Então, ao final do processo de replicação, uma molécula de DNA tem que ter dado origem a duas. E eu quero que vocês reparem, ao final, lá do nosso quadro, que essas duas, elas vão ser idênticas entre si. Elas vão ter a mesma sequência de bases nitrogenadas. Elas vão ter aquela mesma sequência de letrinhas que a gente aprendeu lá na aula de ácidos nucleicos. Agora, por quê? Por que motivos uma célula faria replicação? Em que momento isso aqui vai fazer sentido para a nossa célula? Em que momento uma molécula de DNA precisa gerar duas idênticas entre si? No momento em que a célula estiver se dividindo. Daqui a algumas semanas, gente, a gente vai falar de divisão celular. A gente vai falar de mitose, de meiose. A gente vai ver que uma célula é capaz de dar origem a células filhas. E aí a célula-mãe, ela vai ter que mandar para as células filhas cópias do seu DNA. Para fazer isso, antes da mitose ou antes da meiose, ela vai fazer esse processo de replicação. Então, quando a gente chegar lá na aula de mitose, quando a gente chegar lá na aula de meiose, quando a gente falar de divisão celular, eu vou falar para vocês que antes da célula se dividir, antes da célula gerar filhas, ela vai fazer isso aqui. Ela vai pegar o DNA dela e vai gerar duas cópias idênticas, uma para cada célula filha. Beleza? Vamos começar? Vamos ver como é que uma molécula de DNA dá origem a duas idênticas entre si, com a mesma sequência de bases? Vem comigo aqui no quadro, que a gente vai fazer um super quadro de replicação do DNA. Show? Aí semana que vem a gente olha os outros dois processos. Então, lembrando, o que é a replicação? E é super importante, gente, a gente não vai ver hoje transcrição e tradução, mas é importante que vocês já saibam diferenciar um processo do outro. Então, hoje você está aprendendo replicação. Então, é um processo no qual a gente representa assim, ó. O DNA vai dar origem a mais DNA. Beleza? Uma molécula de DNA vai dar origem a duas novas moléculas idênticas entre si. Então, eu vou ter lá uma molécula de DNA dando origem a duas novas moléculas. Beleza? E essas duas novas moléculas, eu quero que vocês reparem no final, elas vão ser idênticas. Ou seja, elas vão ter a mesma sequência de bases. Repara, gente, que eu estou o tempo todo desenhando o nosso DNA assim. Lembra? O nosso DNA, ele é feito por duas fitas de bases nitrogenadas. O DNA, a gente aprendeu na aula de ácidos nucleicos que ele era fita dupla. Ele era formado por duas fitas.
E essas fitas estavam enroladas na chamada dupla hélice. Então, tudo começa com a sua molécula de DNA, fita dupla em dupla hélice. Show de bola? E lembra que uma fita tá presa na outra, por aquelas ligações de hidrogênio entre as bases. Lembra? O A liga no T. Lembra do macete da água tônica? O A de uma fita liga no T da outra por 2 pontes de hidrogênio. E o C de uma fita liga no G da outra por 3 pontes de hidrogênio. Tranquilo? Lembra do macete da água tônica e da cerveja gelada trincando. Para lembrar que o A liga no T e o C liga no G. Beleza? Tá? Então eu tenho 2 fitas em dupla hélice e essas fitas elas estão presas umas nas outras por essas ligações de hidrogênio entre as bases. Para começar a replicação, gente, para uma molécula de DNA dar origem a 2 novas moléculas, a primeira coisa que o nosso corpo precisa fazer é desenrolar. Então, a primeira coisa que a nossa célula precisa fazer é pegar essa dupla hélice e desenrolar. Deixar uma fita na frente da outra. Lembrando que elas ainda estão unidas pelas ligações de hidrogênio, tá? Só que agora elas não estão mais enroladas, tá bom? Para fazer isso, para desenrolar a dupla hélice, as nossas células têm enzimas. Não se assusta com o nome. As enzimas que desenrolam a dupla hélice são chamadas topoisomerases. Existe uma topoisomerase muito famosa, tá? A topoisomerase mais famosa que tem é a girase. Vai, esse nome não é tão ruim. A girase é a enzima que gira, que desenrola a dupla hélice. Show? O pior dessas aulas, gente, são o nome das enzimas, tá? Mas não se assusta com isso. Isso aí você vai aprender aos poucos. Eu quero que você pegue a ideia. Então, vamos lá. Começo com DNA em dupla hélice. A primeira coisa que o nosso corpo vai fazer é desenrolar. Deixar uma fita na frente da outra. A enzima que desenrola a dupla hélice é a topoisomerase. A topoisomerase mais famosa é a girase. Então, normalmente as questões falam direto na girase, que é uma topoisomerase, ou seja, uma enzima que desenrola a dupla hélice. Mas repara que uma fita ainda está presa na outra pelas ligações de hidrogênio entre as bases. Vai existir, então, uma outra enzima. Uma enzima que vai separar as 2 fitas. Uma enzima que vai quebrar essas ligações de hidrogênio. A enzima que quebra essas ligações de hidrogênio, que separa as 2 fitas, é a helicase. Então, a helicase vem aqui e quebra. Separa as 2 fitas. Quebra essas ligações de hidrogênio. Show de bola. Pessoal, eu vou escolher agora
uma sequência aleatória para uma das fitas. De verdade, aleatória. Uma sequência de bases que eu vou inventar agora na minha cabeça, tá? Então, essa sequência que eu vou escolher aqui para essa fita é completamente aleatória. A questão vai escolher uma sequência aleatória. Então, eu vou escolher uma sequência aleatória, tá? Imagina que nessa fita aqui, a sequência de bases seja T, C, A, G, G, A, T, C, A. Essa é a sequência de bases que eu escolhi para essa minha fita. Vamos praticar? Porque isso é a primeira coisa que as questões vão cobrar de vocês. Se eu sei a sequência de uma fita, automaticamente eu sei a sequência da outra que estava ligada nela. Vamos praticar? Se aqui tem T, o que tinha aqui na outra fita para elas estarem ligadas? A. Porque o T liga no A. Lembra do macete da água tônica. Se aqui tem C, o que tem na outra fita para elas poderem estar ligadas? G. Lembra do macete do cerveja gelada. Se aqui tem A, o que eu tenho na outra fita que estava ligada nela? T. Se aqui tem G, o que eu tenho na outra fita que estava ligada nela? C. Se aqui tem A, na outra fita eu tenho T. Se aqui tem T, na outra fita eu tenho A. Se aqui tem C, na outra fita eu tenho G. Se aqui tem A, na outra fita eu tenho T. Então se liga, gente. Se o Enem te der a sequência de bases de uma fita, automaticamente você sabe a sequência de bases da outra. Porque o A sempre liga no T e o C sempre liga no G. Vamos de novo? Que a gente está quase acabando. Vamos lá. Eu começo com DNA em dupla hélice. A primeira coisa que o meu corpo faz é desenrolar. As enzimas que desenrolam a dupla hélice são as topoisomerases. Show? A topoisomerase mais famosa é a gerase. Só que agora uma fita está na frente da outra, só que elas ainda estão presas pelas ligações de hidrogênio. Elas ainda estão presas pelas ligações de hidrogênio entre as bases. A helicase vai chegar aqui e vai quebrar essas ligações. Então, repara que a helicase chegou aqui e quebrou. Ela separou as duas fitas. Não tem mais ligação do T com A, nem do C com G. Beleza? A última enzima que vai atuar, que é a enzima mais importante do processo, é a enzima chamada de DNA polimerase. Calma, eu vou te falar e depois eu explico o que eu quero dizer. A DNA polimerase vai usar cada uma dessas fitas como molde para construir uma nova fita de DNA. Camila, como assim? Como assim a DNA polimerase vai usar cada uma dessas fitas como molde? Olha só, vamos repetir essas duas fitas? Vou botar as duas aqui, ó, um pouquinho maiores. Então, vou repetir, ó, T, C, A, G, G, A, T, C, A. E vou repetir a outra aqui, tá? Mesma ideia. A, G, T, C, C, T, A, G, T. Quase não deu, mas deu. Ok? Vou representar a DNA polimerase de vermelho. A DNA polimerase vai usar cada uma dessas fitas que agora estão separadas
como molde. Como assim? Começa com essa fita aqui, tá? Se aqui tem T, o que a DNA polimerase pode encaixar em um T? A. Água tônica. Se aqui tem C, o que ela pode encaixar em um C? G. Cerveja gelada. Se aqui tem A, o que ela pode encaixar num A? T. Se aqui tem G, o que ela pode encaixar no G? C. Se aqui tem A, o que ela pode encaixar no A? T. Se aqui tem T, ela pode encaixar um A. Se aqui tem C, ela pode encaixar um G. Se aqui tem A, ela pode encaixar um T. Observa que usando essa fita preta como molde, ela construiu uma nova fita. Agora vamos usar a outra fita preta como molde. Usei essa. Agora vamos usar outra fita preta como molde. Vem. Se aqui tem A, o que ela pode encaixar no A? T. Se aqui tem G, o que ela pode encaixar num G? C. Cerveja gelada. Se aqui tem T, o que ela pode encaixar num T? A. Água tônica. Se aqui tem C, ela pode encaixar G. Se aqui tem T, ela pode encaixar A. Se aqui tem A, ela pode encaixar T. Se aqui tem G, ela pode encaixar C. Se aqui tem T, ela pode encaixar A. Observa que usando essa fita como molde, ela construiu uma nova fita. Opa, opa, opa! A partir de uma molécula de DNA, parece que você construiu duas. Ó, a partir de uma molécula de DNA, parece que você construiu duas. E repara, elas são idênticas, ó. Elas têm a mesma sequência de bases. TA, CG, AT, GC, GC, AT, TA, CG, AT. Reparou? E é claro que elas vão se enrolar, tá, gente? Elas também vão virar uma dupla hélice. DNA tá sempre na dupla hélice. Então, essa preta se enrola com a vermelha, que a DNA polimerase construiu. E essa preta se enrola com a nova vermelha, que a DNA polimerase construiu. Olha que maneiro! A partir de uma molécula de DNA, era umazinha só. Você construiu duas novas moléculas. Uma para cada célula filha. Beleza. E elas são idênticas, ó. Elas têm a mesma sequência de bases. Olha que bonito. Olha que coisa bem feita dentro do seu corpo. Vamos mais uma vez? Só para garantir que tá tudo bonitinho, tudo certo para você ir anotando aí no seu caderno, que ainda falta um detalhezinho importante que a gente vai colocar aqui, tá? Então vamos lá. Começo lá com o meu DNAzinho em dupla hélice. Comecei com ele bonitinho. Vou até ajeitar ele aqui, que a dupla hélice ficou, coitada, prejudicada. Então começo ali. Não ficou melhor não, mas tá bom. Começo com o meu DNAzinho em dupla hélice. Show? A primeira coisa que eu vou fazer é desenrolar. Deixar uma fita na frente da outra. Quem desenrola a dupla hélice são as topoisomerases. A enzima, a topoisomerase mais famosa é a girase. Então, em geral, as questões vão falar da girase, que vai pegar a dupla hélice e vão desenrolar. Beleza? Só que uma fita ainda está presa na outra pelas ligações de
hidrogênio. Show? A helicase vem aqui e quebra. Vamos botar assim pra gente lembrar? A topoisomerase desenrola. Desenrola. A helicase separa as duas fitas. Quebra as ligações de hidrogênio. Vou botar de H que você vai lembrar, né? Então, ela separou. Agora, eu tenho uma fita preta separada da outra fita preta. Show! A DNA polimerase agora vai usar cada fita como molde para construir uma nova fita. Então, se aqui tem T, ela coloca A. Se aqui tem C, ela coloca G. Se aqui tem A, ela coloca T. Se aqui tem G, ela coloca C. E por aí vai. Usa uma como molde e depois usa outra. Usou as duas como molde para construir uma nova fita. A partir de uma dupla hélice eu produzi duas duplas hélices. Beleza, gente? Tranquilo? Agora, para fechar, para dar tempo aí da gente poder ainda fazer, de repente, um exercíciozinho ou outro, tá? Vocês estão reparando que essas novas moléculas, olha para o quadro, se você tá com a cabeça aí abaixada copiando, olha para cá. Vocês estão reparando que essas novas moléculas, elas têm uma fita da molécula antiga, que é a fita preta, e uma fita nova, que é a vermelha, produzida pela DNA polimerase. Estou conseguindo ver isso? Que essas novas moléculas, olha para o quadro, elas têm uma fita da molécula antiga, que é a fita preta, e uma nova fita, que foi produzida pela DNA polimerase, que é a vermelha. Por isso, a gente diz que a replicação do DNA é um processo semi-conservativo. Galera, é isso aqui que o Enem vai te perguntar. Por que que a replicação de DNA é um processo semi-conservativo? Vamos anotar. Porque as novas moléculas, as duas novas moléculas, vou botar até colorido, vão apresentar uma fita da molécula antiga, ou você pode chamar uma fita original, que é a fita preta, que são essas fitas da molécula antiga. E vamos botar de vermelho uma nova fita, que é a vermelha, produzida pela DNA polimerase. Por isso que o processo ele é semi-conservativo, porque ele conserva metade da molécula. Conserva uma fita antiga, a outra é nova. Uma fita antiga, a outra é nova. Beleza? Tranquilidade? Tira o print, enquanto eu bebo uma aguinha. Tira um print. Essas fitas vermelhas, Milena tá perguntando, ó. As fitas vermelhas são as fitas produzidas pela DNA polimerase. Ela pega esses nucleotídeos, essas bases ali mesmo da célula, tá bom? Ali na nossa célula tem A, tem C, tem G, tem T disponíveis para ela usar. Show? Tranquilo? E a pergunta da Roberta, cadê o U? Cadê a uracila? Toma cuidado, Roberta. O U só está presente no RNA. Se aqui é DNA produzindo mais DNA, não tem U. Tem A, T, C ou G. Toma cuidado, hein? Não apareceu RNA aqui. Show? Tá bom?
Não tem como, Pedro. Não tem como criar RNA. Porque o nome lá da enzima, lembra, gente? DNA polimerase. Ela produz DNA. Ela não vai usar U. U é só no RNA. RNA é semana que vem. Transcrição e tradução. Renan, bota no quadro de novo. O pessoal não printou. O pessoal pediu no quadro. Deixa eu beber minha água também. Botamos aí no quadro. Show de bola, gente? Fui bem com calma, eu acho que deu, né? Acho que deu, né? E acho que isso vai ajudar bastante hoje também a nossa aula de Bio 2, tá? E aí a pergunta da Júlia. Sim, Júlia, se por acaso as fitas não forem idênticas, se alguma letrinha mudar, é a mutação. É aí que podem surgir problemas na nossa célula. Show? Matheus, RNA na semana que vem. A gente vai ver como é que o RNA se replica, como é que ele surge. RNA na semana que vem, tá? Eu coloquei, gente, tudo aqui no slide para vocês também. Mas no slide é um pouquinho mais difícil de fazer com tanta calma. Por isso que eu fiz questão de montar um quadro, tá? Porque no slide a coisa já vai estar mais pronta. Mas ajuda vocês a estudarem, ó. Anotei aqui as enzimas. Tem que saber os nomes. Não tem jeito, tá? Tem que saber os nomes da girase, que desenrola, da helicase, que quebra as ligações de hidrogênio, e a DNA polimerase, que vai usando cada fita como molde para construir uma nova fita. Repara que o processo ele é semi-conservativo. Cada nova molécula tem uma fita da antiga, aqui no caso é azul, e uma fita nova produzida pela DNA polimerase, que aqui é a amarela. Show? Beleza? Vamos fazer questão? Para vocês conseguirem pegar um pouco a ideia de como isso vai cair. Vai cair, tá? É base nitrogenada, Agatha. Agatha perguntando ali, ó. E aí, Vitor, separei algumas questões para vocês verem como é que isso pode cair. Para vocês, tá? Deixa eu ir primeiro. Calma. Aqui. Vamos começar essa questão 3. Bem simplesinha, ó. As duas fitas da dupla hélice de DNA são mantidas juntas por... Vamos lá, galera, em coro aí no chat, tá? Como é que uma fita de DNA se liga na outra? Por ligação metálica, ligação fosfolipídica, ligação de oxigênio ou ligação de hidrogênio? As duas fitas se ligam por ligação de hidrogênio entre as bases. Lembra, galera? A com T são 2, C com G são 3. Mas é tudo ligação de hidrogênio. Então, o gabarito aqui, vou botar aqui, ó, da nossa questão 3, seria a letra D de dado. Ligação de hidrogênio entre as bases. Esse é um jeito de cair. De boa? De boa? De boa? Beleza. Vamos fazer uma aqui de verdadeiro e falso. Sempre gosto de verdadeiro e falso. Não cai no Enem, né? O Enem... Sim, nunca caiu questão de V e F no Enem. Mas, ai meu Deus, eu tô dando gabarito. Calma aí. Ninguém viu o gabarito. Mas é muito bom para quando você tá estudando. Então, deixa eu botar aqui questão 2. São 4 afirmações. Um clássico do verdadeiro e falso. Vamos lá. Vem. Sabe-se que a replicação do DNA é semi-conservativa. Com base nesse mecanismo de replicação, assinale V para verdadeiro e F para falso nas informações abaixo. Vamos lá. O DNA original atua como molde. E cada novo DNA possui uma fita antiga e outra nova. Beleza? Esse é o conceito de semi-conservativo. Cada uma das fitas vai ser usada como molde. Então, as duas novas moléculas vão ter uma fita antiga e uma outra fita nova.
Beleza, beleza, verdadeiro? Certinho. Cadê? Os 4 ribonucleosídeos trifosfatados, ATP, GTP, CTP e UTP devem estar presentes. Não se assusta com o nome. Tira o trifosfatado, tira o ATP. São as letrinhas, ó. A, G, C e U. Essas são as bases que têm que estar presentes? A, G, C e U? Não. As bases que têm que estar presentes são A, G, C ou T, né, gente? Eu tô produzindo DNA. DNA não tem U. Falso. Falso, falso. O DNA deve ser desnaturado, desenrolado, para tornar-se acessível ao pareamento de novas bases. A primeira etapa do processo é desenrolar a dupla hélice. Verdadeiro. A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde de DNA. Sim. Ela vem adicionando nucleotídeos, ela vem adicionando as bases de acordo com a fita molde. Verdadeiro. VFVV, calma aí, meu Deus, tô enrolada aqui com esse passador. VFVV, letra C, de casa. Delicinha, né? Delicinha. Vamos ver qual é a próxima questão que a gente vai fazer. Deixa eu escolher. Vamos fazer uma assim, de complementar? Só para garantir? Ó, a gente não fez nenhuma. O ácido desoxirribonucleico, DNA, possui o código da hereditariedade e apresenta a informação para a produção de proteínas. Se um filamento de DNA, então uma das fitas, apresenta sequência de bases nitrogenadas. Vamos lá. Deixa eu copiar a sequência aqui no quadro. Ó, vamos lá, Renan. Vou copiando aqui, só tô copiando. ATA, CGC. Eu tenho muita dificuldade de ver de lado, gente. GAT. GAT. Essa é a questão 6, né? 5. 5. Beleza. Copiei lá. Copiei essa sequência. Qual a sequência do filamento complementar? Então, ele me deu uma fita e ele quer saber a outra. Vem comigo. Se aqui tem A, na outra fita tem T. Se aqui tem T, na outra fita tem A. Se aqui tem A, na outra fita tem T. Se aqui tem C, na outra tem G. Se aqui tem G, na outra tem C. Se aqui tem C, na outra tem G. Vamos mais rápido. Se aqui é GAT, na outra é CTA. Vou lá no meu gabarito e acho essa sequência na letra A. Tira um printzão aí. Tira um print. Tirou um print? Vamos para a última da nossa aula de hoje? Já vamos nessa, né? Não, vamos na primeira. Vou deixar essa para vocês, que é a última. Vou fazer a primeira aqui rapidinho. Pronto. De imagem. Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação de DNA. Tem 3 modelos aqui. Quem está esperto já sabe. O experimento de Meselson Stoll, realizado em 57, comprovou que o modelo correto para a replicação do DNA é o... Primeiro, gente, questão do Enem você faz rápido. Questão do Enem você não vai ficar olhando todas as opções. Qual é o modelo, gente? Você sabe que o modelo é o 3. Repara que cada nova molécula tem uma fita da molécula antiga, que é a fita cinza, e uma nova fita, que aqui é a fita branca, produzida pela DNA polimerase. Então, eu já sei que a semiconservativa está no 3. Então, eu só vou ler letra D e letra E.
3. Porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas. Ou é 3, porque na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada. Gente, não tem fita degradada nenhuma. Nada destruído. As fitas originais são aproveitadas como molde para construir uma nova fita. Então, cada nova molécula tem uma fita nova, a branca, e uma fita antiga, cinza, completas. Gabarito letra D. E você vai para mais uma questãozinha no Enem. Beleza, gente? Tranquilinho? Semana que vem, a gente fala de transcrição e tradução. Processos um pouquinho mais difíceis que envolvem o RNA. Espero vocês aqui na semana que vem pra gente fechar esse conteúdo. Um beijo, até Bio 2 e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.